Então, o ESP Debate é uma das estratégias da educação permanente em saúde desenvolvida pela Secretaria de Estado da Saúde por meio da Escola de Governo em Saúde Pública de Pernambuco e da Diretoria de Gestão da Educação na Saúde, com o objetivo de apoiar os profissionais de saúde no enfrentamento à pandemia da Covid-19. Esse é um espaço de reflexão e troca de vivências, né? A interação entre vocês, o público aqui que está nesse momento, e a convidada e o debatedor, ocorrerá por meio do bate-papo, né? Que está localizado no lado esquerdo da tela e que muitos de vocês já começaram utilizando ao se apresentarem, né? Então, nele, vocês poderão postar os seus comentários, suas perguntas. Então, nós encorajamos vocês a fazerem isso, esse movimento mesmo, de à medida em que forem ouvindo as reflexões trazidas pela Ingrid e pelo professor Itamar, que vocês se sintam à vontade para postarem suas perguntas. Esse é um espaço que não tem, que é livre, né? Então, fiquem à vontade. Para que tenhamos um bom andamento desse espaço virtual, durante o debate, eu vou colocar algumas questões de funcionamento dessa sala. As câmeras e os microfones de vocês, todos os participantes, estão desligados. No centro da tela, vocês vão visualizar uma apresentação que a Ingrid vai trazer, e logo acima vai estar ela, só a imagem dela nesse momento, para que vocês possam ficar mais à vontade nessa escuta dela. E se vocês quiserem ampliar a imagem dela, ou ampliar a imagem da apresentação dela, vocês podem fazer pela opção alternar a apresentação da tela cheia, para a tela cheia, que fica um ícone com 4 setas no canto direito de cada imagem, ou a da apresentadora, né, ou dos slides que vocês vão visualizar. E a qualquer momento, durante a apresentação da Ingrid, as reflexões que ela vai trazer, vocês podem ir postando as questões e as perguntas de vocês no chat, né? No bate-papo. A gente vai primeiro ouvir um pouco a Ingrid, que traz algumas reflexões para a gente sobre esse tema, né? Da formação, do trabalho, da atuação dos profissionais do nível médio. Depois a gente vai poder, então, ouvir um pouco o professor Itamar contribuindo com essa fala da Ingrid, com algumas contribuições. Eu acho que isso vai ajudar muito a gente a integrar, a ampliar e ajudar vocês a fazerem perguntas, se sentirem mais à vontade, né? A professora Ingrid, ela é doutora em saúde pública, professora pesquisadora da Escola Politécnica Joaquim Venâncio, da Fiocruz do Rio de Janeiro, e eu agradeço de pronto por ter aceito esse convite e estar aqui conosco, né? E o professor Itamar é enfermeiro sanitarista, mestre em saúde coletiva e professor da Universidade de Pernambuco, da UPE. E também agradeço, professor, pela disponibilidade de estar aqui debatendo conosco. Boa tarde a todos. Eu gostaria de começar, né, agradecendo o convite tão cuidadoso, né, da Escola de Saúde Pública de Pernambuco. Fico muito feliz com o fato de alguma forma, estar voltando para casa, né? Para quem não me conhece, eu me chamo Ingrid, sou paraibana. Nesse momento, estou morando no Rio de Janeiro, mas estive aí em Recife também, né? Entre os anos de 2009 e 2011, cursando a residência em saúde coletiva da UPE. Durante o período da residência, né? Eu tive como orientador Itamar, então para mim é uma honra. Eu fico muito grata, de fato, com o convite da ESP. Enfim, agradeço diretamente a Neuza, a Manu, a Domitila, a Célia e, particularmente, a Itamar pela oportunidade de discutir esse tema com vocês, né? A Neuza acabou já me apresentando um pouco, né? Hoje estou atuando na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio, na Coordenação Geral do Ensino. E o que a gente vai discutir hoje, na verdade, são algumas reflexões, né, com relação ao trabalho e à formação dos técnicos em saúde a partir da pandemia. Tem alguns comentários aqui de que não estão me ouvindo. Eu não sei, eu acho que era relativa ao período anterior, certo? Bom, contextualizando um pouco, então, qual é o nosso objetivo com esse debate, né? Saúdo também a todos os participantes que estão aqui. Já fui vendo que tem muita gente que
Eles estão mencionando que eu estou sem áudio, é isso mesmo? Aí eu vou precisar de ajuda, Neuza. Ingrid, talvez algumas pessoas não estejam lhe ouvindo, mas para a gente você tá ouvindo bem. Ah, ok. Você Então, está com talvez as pessoas talvez que estão... algumas pessoas com algum problema local de internet, mas Ok. espero que daqui a pouco isso solucione. Talvez para quem está em casa, então, dá uma atualizada na página, porque aí pode atualizar um pouco as configurações e aí vocês retornam. Sim, isso. Uma coisa que eu já vejo aqui é que a gente tem um público muito diverso, né? Muito louco essa coisa da gente estar em casa, mas é isso. Ao mesmo tempo, tem 168 pessoas aí online, e a gente vê que tem entre residentes, trabalhadores da área da saúde, enfim, alguns companheiros muito queridos, né? Agentes comunitários de saúde, técnicos de enfermagem, pessoas que estão na assistência hospitalar. Então, dizer que esse diálogo, na verdade, de hoje, né? É um diálogo que a gente pretende fazer com vocês, tentando pensar um pouco como os elementos, né, da pandemia de Covid-19 acentuam e intensificam, né, aspectos que já eram contraditórios na formação desses trabalhadores técnicos, né, entendendo aqui no Brasil que esses trabalhadores técnicos, eles são trabalhadores que têm um nível de formação médio ou nem mesmo isso, né, já que alguns trabalhadores ainda se encontram nas categorias de auxiliares, enfim, técnicos de agente comunitário de saúde que não passaram pela formação técnica, né? Então, a gente está trabalhando exatamente com essa perspectiva em relação aos técnicos. A minha apresentação ela tem basicamente imagens, então a ideia de hoje é isso, não é uma aula, é um debate sobre esse tema. Então eu trago aqui para vocês algumas imagens que, do nosso ponto de vista, né, elas caracterizam um pouco a construção dessa linha do tempo da pandemia de Covid-19, né? No dia 11 de março desse ano, a OMS declarou a pandemia, a maior parte dos nossos estados passou a ter paralisação das atividades a partir do dia 16 de março, e desde então a gente vive uma realidade absolutamente atípica, né, com relação ao trabalho dos técnicos nos serviços de saúde. A primeira imagem que eu trago é uma imagem que viralizou o mundo inteiro aí, que é a imagem que foi feita pelo Banksy, um artista plástico que muita gente conhece. Na verdade, ele vem das ruas, né? Estou chamando como artista plástico, mas a trajetória do Banksy é das ruas, onde ele faz uma homenagem aos profissionais de saúde, particularmente aos profissionais da enfermagem do NHS, né, do sistema inglês. E nessa imagem, né, a metáfora do Banksy é justamente essa ideia do profissional de saúde como um super-herói, né? No caso, uma super-heroína que é enfermeira. A segunda imagem, essa imagem é do dia 6 de maio, né? Então, na Inglaterra. A segunda imagem deixa eu ver aqui. Ela demora um pouquinho para carregar. Mas a segunda imagem, ela se refere, na verdade, a uma matéria, né, que foi feita pelo Brasil de Fato, né, um jornal brasileiro, no dia 29 de março de 2020, e que traz para a gente essa dimensão da quantidade de trabalhadores, né, diretamente envolvido com o cuidado de um cidadão, de um usuário do sistema público de saúde. E a gente vê exatamente a imagem que o Brasil, de fato, né, e algumas autoridades estavam se referindo como a ideia de uma guerra, né? Vencer a pandemia exige esforços que são semelhantes à de uma guerra. Eu não vou trabalhar exatamente todos os sentidos das imagens, óbvio, mas trabalhar algumas dessas noções aqui. Então, a primeira imagem seria da super-heroína, essa segunda imagem mais caracterizada como a guerra. A outra imagem que eu trago para vocês, né, que seria essa quinta imagem, ela também viralizou nesses conceitos de internet, que é a imagem, né, estamos aqui por você, fique em casa por nós, né? Que é a imagem que foi tirada num hospital e que trazia essa ideia dos profissionais de saúde como cuidadores, né, da população em geral, e fazendo, na verdade, aquilo que se tornou, de nossa parte, né, como sanitaristas,
um verdadeiro apelo, né, em relação às autoridades e em relação à população, no sentido de que é importante manter o isolamento social. Então, para que a gente possa fazer o nosso trabalho, né, manter o isolamento social foi se constituindo como algo muito importante. A próxima imagem é uma imagem, sim, sobre essa anterior, né, que é a história do estamos aqui por você e fique em casa por nós. Essa imagem, ela foi essa particularmente foi uma das primeiras, mas vários serviços de saúde fizeram imagens semelhantes a essas. É possível que vocês que estejam aqui também nos ouvindo tenham feito fotos desse tipo, né, nos serviços de vocês. A sexta imagem é uma imagem que caracteriza o protesto que foi feito, né, organizado particularmente pelo Conselho Nacional de Enfermagem, mas com vários enfermeiros, então, na Praça dos Três Poderes, em Brasília, no dia 1º de maio, já chamando a atenção naquele momento para a ideia de que os trabalhadores, sobretudo da enfermagem, estavam atuando sem proteção, né, e, simultaneamente, a ideia de uma agressão por parte de uma manifestante, né, que provavelmente não dependia de um leito do Sistema Único de Saúde e não estava preocupada com as dimensões da falta de equipamentos de proteção individual para a proteção e para a vida das pessoas. Por fim, né, aliás, quase por fim, né, a sétima imagem é uma imagem ainda no começo de maio também, particularmente no dia 8 de maio, em que os trabalhadores da saúde aqui do Rio de Janeiro, organizados por um movimento que se chama Nenhum Serviço de Saúde a Menos, fizeram essa faixa e colocaram, né, na Rocinha. A faixa diz: quarentena geral para não adoecer, renda mínima para sobreviver, leitos para todos para não morrer. Bom, isso no dia 8 de maio, certo? E essa faixa diz, portanto, algumas, né, questões para a gente do ponto de vista das reivindicações, né, dos trabalhadores da saúde. O slide, vários desses slides são muito dolorosos, né? Esse número 8 é um que eu considero particularmente, né, muito doloroso, e que talvez expresse muito para a gente, né, o que é que a gente fala exatamente quando a gente quer discutir o trabalho dos técnicos em saúde, o que é que marca essa caracterização do trabalho dos técnicos. Essa foto foi tirada, né, no hospital de campanha, inaugurado aqui no Rio de Janeiro, o hospital que fica lá no Maracanã, e no dia 14 de maio, houve uma denúncia dos profissionais de enfermagem de que na construção desse hospital existe um dormitório, né, um dormitório bem estruturado, com ar-condicionado, enfim, camas, TV de plasma, mas os médicos definiram que esse dormitório era o dormitório médico, né, e a denúncia é de que os enfermeiros e os técnicos de enfermagem estavam dormindo na área externa do hospital, no período de descanso. Então, essa é uma imagem que circulou também por alguns jornais. Quando eu mostro essa imagem, eu automaticamente, né, já faço uma associação com a última, que tem sido, na verdade, talvez, uma frase que remeta, né, a uma das imagens mais doloridas e dolorosas, né, que a gente viu nessa pandemia, não necessariamente, né, a partir do que é a pandemia, mas a partir do que é o nosso conceito histórico, que é quando o George Floyd, né, nos Estados Unidos, em Minneapolis, foi assassinado brutalmente, né, por um policial, dizendo para todos, I can breathe, ou seja, eu não consigo respirar, eu não posso respirar. Por que colocar o I can breathe como o final, na verdade, talvez o início, né, dessa nossa conversa, a partir do que são as imagens, né? A ideia de trazer as imagens para vocês é dizer que durante muito tempo, né, e aí isso não é somente a partir da pandemia, mas ela fala muita coisa para a gente,
A gente construiu a imagem dos profissionais de saúde entre o que seria, então, a romantização ou a heroinização, né, a ideia de que os profissionais são super-heróis, versus o bélico, né, os soldados que podem proteger a todos de uma guerra. Na verdade, talvez olhar para os profissionais de saúde, para os técnicos em saúde particularmente, seja a ideia de que nem soldados, nem super-heróis e nem tampouco suicidas, né? Os profissionais de saúde, sobretudo os trabalhadores técnicos, lutam contra o medo, contra os riscos de contaminação, contra a falta de estrutura e de direitos, mas, a despeito disso, seguem cuidando das pessoas e salvando vidas. Acho que essa expressão, ela diz para a gente o quanto que, do nosso ponto de vista, né, de quem vem estudando o trabalho dos técnicos, né, ou atuando na sua formação diretamente, a pandemia de Covid-19, ou mesmo o vírus SARS-CoV-2, pode ser, né, pode ser o agente etiológico novo, mas ele protagoniza, na verdade, ele encena, né, um processo de intensificação de desigualdades laborais e sociais que já existiam no nosso país. Então, é muito importante que a gente não perca de vista um pouco, né, quais eram os aspectos que marcavam a historicidade dos trabalhadores técnicos, que contradições existiam em seu trabalho anteriormente, e como essas contradições elas se intensificam neste momento, né, no contexto da pandemia. Sobre esses aspectos, né, essa intensificação em relação às contradições, eu queria destacar três grandes blocos, assim, né? A ideia é que a gente não faça falas muito longas, mas que tenha uma fala mais inicial. E aí eu já, nesses três blocos, queria um pouco ouvir vocês também, como é que está essa realidade dos serviços, né? Onde vocês atuam, nas escolas onde vocês atuam. Por que a gente diz que a Covid-19 tem intensificado, né, as contradições que já existiam na divisão social do trabalho, aspectos relativos à superexploração do trabalho, né, do trabalho dos técnicos? Por que a gente afirma isso, né? Não é por acaso que a gente teve, como primeiro aspecto que qualifica essa informação, muita dificuldade de termos trabalhadores técnicos ou trabalhadores dentre os técnicos reconhecidos como grupos de risco, né? O que é isso? Num primeiro momento, em relação às notícias, né, da pandemia, quando isso ainda se tratava no âmbito internacional, caberia ao sistema de saúde já se antecipar, e de alguma forma isso foi feito no Brasil no começo, é bem verdade, mas se antecipar com relação, né, à estruturação dos postos de trabalho, né, sabendo que a mortalidade entre os profissionais de saúde era uma preocupação, porque isso tinha acontecido já em todos os outros países. No Brasil, né, e aí, claro, isso é muito diferente nas diferentes cidades, no eixo sudeste, nordeste. A minha fala é muito mais pautada, é verdade, né, na realidade que eu acompanho aqui no Rio de Janeiro, que é essa realidade mais recente. Foi muito difícil estabelecer acordos nos serviços de saúde para que a gente pudesse dizer que determinados trabalhadores não poderiam estar atuando nesta linha de frente exatamente porque eles já eram considerados grupos de risco. Porém, ao invés de a gente ter, então, a possibilidade de negociação sobre os grupos de risco e a realocação laboral dos trabalhadores, né, que iriam compor esse grupo, a gente tem o contrário disso, que é uma intensificação das jornadas de trabalho por parte desses trabalhadores. Isso, não é somente o não reconhecimento de que são um grupo de risco, né? É o reconhecimento de que são e que, independente de serem, deveriam trabalhar muito mais. Então, essa condição de intensificação das jornadas de trabalho, a ausência de equipamentos de proteção individual. E ontem eu participei de um debate online também, né, desses que a gente tem realizado, e soube que em muitos serviços, né,
há uma distinção entre as categorias profissionais que recebem determinados tipos de EPIs. Né? O que é isso? A gente utiliza o discurso da área da saúde e fala sobre a definição, a distinção entre os tipos de procedimentos que cada profissional realiza, para, a partir disso, fazer uma distinção entre quem vai receber determinado tipo de máscara, determinado tipo de capote. Na prática, né, essa é uma seleção que ela intensifica demais, né, as desigualdades. Talvez elas falem para a gente de um conceito que tem sido trabalhado mais recentemente por muitos autores, né, que é a ideia da necropolítica, é você escolher, né, quem vai poder viver e quem vai poder morrer. Então, a distinção de entrega de equipamento de proteção individual para trabalhadores que têm nível superior ou nível médio é algo que caracteriza a brutalidade que tem acontecido em todos os âmbitos da nossa vida pública, né? E isso é muito marcante para nós. Sem contar que, além da distinção entre o tipo de proteção individual, né, há relatos também de que esses trabalhadores técnicos deveriam reutilizar os EPIs, por exemplo, já que eles estariam teoricamente, menos expostos aos riscos de contaminação. Um segundo aspecto, né, para além desse, então, da intensificação da jornada de trabalho e da ausência ou da distinção em relação à utilização de EPIs, é verdade que a gente sabe que a falta de EPIs se tornou uma tônica constante, né, em todos os serviços, não é somente para os técnicos, né, mas como o nosso debate aqui é especificamente sobre os técnicos, a gente vai demarcar essa desigualdade. A gente observa também que os trabalhadores técnicos tiveram que continuar trabalhando com salários atrasados, baixos salários, e não tiveram, frequentemente, direitos como, por exemplo, a incorporação de retribuição por insalubridade, ou mesmo, né, uma remuneração que alguns municípios criaram, né, em relação a Covid-19, né, a remuneração específica por causa da intensificação do trabalho na Covid. Em alguns municípios, essa remuneração ficou restrita, de fato, aos profissionais de nível superior. Por fim, né, a terceira delas seria, então, a negação do direito de entender o que está acontecendo. A negação do direito de entender o que está acontecendo, né, se refere à ideia de que talvez, né, esses trabalhadores que nunca tiveram seu direito à formação de qualidade, né, sempre foi um processo aligerado, feito no serviço, com ênfase na prática, talvez, de alguma forma, estejamos dizendo para eles, que eu digo, né, o Estado brasileiro, que eles não precisariam entender exatamente o que é a pandemia, eles precisam entender e saber cuidar. Ora, mas é uma pandemia, né? E acho que se sempre foi importante, né, para nós que defendemos uma educação crítica, entender em que condições se transmite um vírus, por que ele atinge desigualmente, né, determinadas classes sociais. Nesse momento, isso é ainda mais importante. Então, não dá para a gente achar que as orientações, por exemplo, sobre isolamento, aliás, a possibilidade de fazer isolamento social já é um demarcador, né, importante de classe, as orientações sobre a higienização, né, a gente fala de álcool em gel quando a gente sabe que 30% da população brasileira não tem acesso regular à água, né, então a pandemia é isso, ela simplesmente, né, desacortinou e evidenciou um conjunto de contradições que estavam aí para a gente. E, lamentavelmente, né, o preço dessas contradições, né, neste momento, se tornou um pouco alto demais, né? Ele é mais alto do que aquele preço que talvez a gente tenha condições de pagar. Então, essa ideia do eu não posso respirar ou eu não consigo respirar, né, tem a ver com isso. É a ideia de que nessas condições de trabalho, né, e neste contexto, para a gente fica muito óbvio, né? Por que o Brasil hoje é o país que mais mata profissionais de saúde no contexto da pandemia, né? A gente está falando de um projeto de morte,
né? Então, lamentavelmente, é sobre esse projeto de morte que a gente faz essa primeira questão e, né, posteriormente, depois de ouvir um pouco Itamar também, eu espero que ele seja menos trágico que eu, mas talvez a gente possa pensar no segundo bloco também, né? O que é que a gente faz diante dessas informações, né? E com isso eu já vou encerrando também por causa do meu tempo de fala inicial. Diante de todo um cenário, então, que é tão contraditório, tão difícil, né? Como é que a gente pensa, né? Qual deve ser o papel dos técnicos, né? Como é que deve se estruturar os seus processos formativos e como é que a gente pode reorganizar, do ponto de vista da gestão também, a divisão do trabalho. Acho que é um pouco disso. Queria ouvir também um pouco Tamar. Já estou lendo comentários de vocês aqui. Me parece que a realidade não é trágica somente nos meus slides, né? Vocês estão tendendo aí a concordar comigo sobre essas desigualdades. Acho que é isso. Itamar, me ajude a entender um pouco mais também. Quero lhe ouvir. E aí, vou ler as questões de vocês, porque a gente vai ter um segundo bate-papo aí, também incorporando as questões. Obrigada, gente. Isso, Ingrid, obrigada por sua fala. A internet aqui também demora um pouco, né, para ir abrindo as falas. Eu queria agora chamar o professor Itamar, que ele pode se juntar a gente para debater um pouco isso que você trouxe, né? Enquanto isso, a gente vai esperando as pessoas irem postando perguntas, a partir do que você trouxe como temas, né, para reflexão. E também, à medida que o professor for falando, as pessoas podem ir colocando as suas perguntas, tá certo? Professor, boa tarde. Boa tarde, pessoas queridas, todas essas pessoas lindas que estão nos ouvindo, participando conosco, contribuindo com suas perguntas, dúvidas e complementos. Boa tarde, Neuza, Manu, Boa tarde. boa tarde, Célia, boa tarde, esse povo lindo da Escola de Saúde Pública, boa tarde, Arnaldo, boa tarde, querida Ingrid, companheira de trabalho, de jornadas de residência. Muito bom, Ingrid. Esse debate é muito importante. Estou sendo ouvido, né? Sim. Sim, Esse professor. debate é muito importante por vários motivos. Um deles, pelo fato de que a Escola de Saúde Pública ela tem consigo vários cursos técnicos. Provavelmente algumas das pessoas que estejam conosco assistindo esse seminário, seja oriundo de algum curso técnico feito pela ESP, né? A ESP tem cursos técnicos de vigilância em saúde, lá no sertão de Pernambuco, curso de hemoterapia, cursos de citopatologia, cursos de saúde bucal, cursos técnicos de enfermagem. Então, é o tema de hoje, com o tema de hoje, a ESP vai falar diretamente também para um público que ela forma. E o que é que isso me toca diretamente aqui na minha pele? Porque eu, Itamar Lages, comecei minha vida profissional como técnico de enfermagem. Eu tenho formação de nível médio. Eu atuei como profissional de nível médio em vários hospitais de Pernambuco. Então são coisas também que a gente carrega na pele, né? No sentimento e na racionalidade. Aí quando eu ouço Ingrid falar, fazer a sua explanação, Ingrid consegue tocar em tópicos extremamente importantes, não é? Me permita, Ingrid, trazer um elemento de realidade.
Eu vou lhe falar desse caso como um caso de ficção, tá? Mas muito possivelmente ele é um caso de realidade. Imagine uma determinada unidade de saúde, as pessoas chegam para trabalhar e de repente elas são todas de nível técnico. E elas se sentem algo traídas. Porque entre a equipe que está ali, duas das pessoas foram afastadas sem que elas soubessem antes, e essas pessoas fizeram exames que deu positivo para a Covid. E essas pessoas se desestabilizam emocionalmente, a ponto de que parte do horário de trabalho daquela manhã fica sem condição de se desenvolver. Até que outros 3 profissionais, que são profissionais, mas não são necessariamente profissionais daquela unidade, tentam a muito custo acalmar o grupo. Porque os sentimentos do grupo são os seguintes: por que nada nos foi avisado, em primeiro lugar? Em segundo lugar, porque se a gente não foi avisado, a gente corre risco de contaminação. O que nós estamos aqui fazendo? E por que nós estamos aqui? Em terceiro lugar, tem essa questão mesmo do medo, não é? As pessoas diziam assim: e se eu, porventura, contrair a doença da minha colega de trabalho, da minha equipe de trabalho? Será que hoje eu levo também essa doença para casa? Ou será que eu já levei para casa? Então, diante do fato de nós estarmos tratando de um vírus que ele ainda não está plenamente conhecido, e diante dessa situação, a insegurança fica maior. E essa insegurança que muitos profissionais técnicos têm enfrentado, me parece, Ingrid, em todos os locais, e você traduziu isso muito bem, esse exemplo que eu dei, não é? Espero que ele seja apenas de ficção, eles podem ser tratados pelas 3 categorias que você anunciou aqui. E elas são muito, muito, muito importantes, não é? Então, eu também vou falar pouco para que vocês possam contribuir. Todavia, como o público é muito diverso, pode ser que tenha gente aqui que esteja interessado em alguns elementos dessa linha teórica que Ingrid trouxe. Eu quero aqui ressaltar somente alguns pontos. Primeiro, quando Ingrid faz essa relação de que a gente está numa situação em que o Estado deliberadamente age com uma necropolítica. O modo de fazer política é necrófilo. Aí eu quero dizer para todos e todas vocês, que é um assunto que se pode discutir depois, que Ingrid traz um dos conteúdos mais recentes e possivelmente mais caros da ciência política atual, que é um conceito de um cientista político africano, Mbembe, e o conceito é esse, não é? Da necropolítica. Quando Ingrid traz os elementos 2 e 3, que terminam se conjugando com o primeiro, de que em muitos lugares esses profissionais técnicos estão submetidos a jornadas mais intensas, ausência de salários, salários precários, negação de direitos. Então, fica muito evidente duas categorias teóricas aí muito importantes, para quem quiser depois navegar por elas, né? A gente não vai aprofundar aqui nesse momento, mas todos podem ter a liberdade de, inclusive, fazer perguntas ou aprofundar. Ingrid toca no referencial de que diz que nesse exato momento em que o mundo estava naquela coisa
me faltou uma palavra melhor para dizer, naquela coisa, algo devassa da financiarização, inclusive da assistência à saúde, ou seja, magnatas de muito dinheiro comprando ações somente para que essas ações se transformem em mais dinheiro, e é isso que a gente chama de financiarização. Nesse exato momento fica provado que se você não tiver gente trabalhando, você não tem desenvolvimento nem econômico nem humano. Então, o que está posto nesse momento, e Ingrid chama atenção com todas as letras, é a centralidade do trabalho. Mas onde o trabalho é central, aí eu gostei disso que você fez, Ingrid. Por um lado, se vê que o trabalho é central e importante, e o trabalho dos técnicos em saúde são, por demais, importantes e fundamental, mas principalmente a mídia ideologiza, falseia a centralidade do trabalho, e você trouxe isso muito bem a partir da sua primeira imagem, se referindo a esses profissionais como heróis. E eu gostei da sua fala política, né? Porque é importante que nós não nos sintamos heróis, nem santos, porque se um dia você é herói, no outro dia você corre o risco de ser apedrejado, de você ser ridicularizado, né? Você corre esse risco do ridículo. Então, nesse sentido, querida, o que está claro é, de um lado, a centralidade do trabalho, do outro lado, a precarização do trabalho. Ora, no momento que se mais precisa do trabalho, em vez de se dar mais estímulo, inclusive econômico ao trabalho, se faz questão de precarizar o trabalho. Então, tem um outro elemento aqui que eu quero trazer para vocês, que eu acho muito, muito, muito importante. Que a precarização do trabalho a qual os técnicos de todas as profissões de saúde são submetidas, essa precarização, ela nasce aqui no Brasil do próprio processo de escravidão, dos 300 anos, mais de 300 anos de escravidão que nós tivemos. Então, a precarização do trabalho é uma forma amena de fazer isso. Agora, quando eu ouço você falar e trazer esses elementos para provocar, instigar o público que nos ouve, eu quero dizer que eu ouço, né? Eu ouço algumas pessoas que são técnicos profissionais, né? Técnicos profissionais de saúde, e no seu trabalho, o que eu quero dizer para vocês, indo nessa mesma linha de imagens do sensível que Ingrid Dávila nos trouxe, para dizer para vocês o seguinte, e talvez com essa fala eu pudesse encerrar a minha contribuição para vocês poderem apresentar, vocês público, poderem apresentar as contribuições de vocês. Bem, o que fazer? O que fazer, né? Então, Ingrid disse na fala dela, não devemos nos sentir heróis, não devemos ter um comportamento suicida. Então, que comportamentos devemos ter? Só resta o comportamento de quem trabalha. E quem trabalha tem que ter a certeza que o seu trabalho, ali naquele momento que você está nas atividades de citopatologia, de radiologia, no trabalho técnico de enfermagem, de todos os trabalhos técnicos que você está na ponta mesmo operando, é o seu trabalho que transforma a realidade. Sim, claro, não é apenas o seu trabalho, mas você naquele momento tem sido a pessoa que conduz imediatamente esse processo de transformação daquilo que se quer. Como na área de saúde, o nosso objeto são os problemas que as pessoas trazem. Então, por exemplo, as pessoas chegam com aqueles sinais e sintomas de Covid. Então, qual é a sua ação? A sua ação é tentar transformar aqueles sinais e sintomas em problemas menos leves até que a pessoa chegue à cura. Não é verdade?
Então, se você está trabalhando na citopatologia com exame, você pega um material que lhe é mandado para exame e você tem o máximo cuidado de que aquela matéria-prima seja lida de uma maneira que você possa identificar. Por exemplo, olha que resultado difícil de exame, um falso positivo. E você está ali identificando com toda clareza, com toda certeza, não é verdade? Então, você está elaborando um trabalho e o seu processo de trabalho ele é transformador. Então, preste atenção. Se as universidades e esses profissionais de nível superior, por vezes, não têm ajudado você, que é técnico, a reconhecer-se e a ser reconhecido da melhor maneira, se o Estado, como disse Ingrid, tem usado sua política de modo necrófilo, então o que resta você a fazer é se organizar, no mínimo tendo como lema um trecho do poema da querida poetisa negra Conceição Evaristo. Somente esse pedacinho. Que cada profissional de saúde, que cada técnico, cada pessoa que é profissional técnico diga assim um para o outro. Eles combinaram de nos matar. E nós combinamos de não morrer. Só isso. Beijo. Terminei. Então, tem algumas perguntas no bate-papo aí, né, no chat, como vocês estão vendo. Então, eu posso ler algumas perguntas aqui. Tem uma pergunta que eu acho que é para a Ingrid, que é como o profissional deve agir diante do momento que estamos vivendo, no qual não temos ministro da saúde, falhas no financiamento, escassez de equipamentos e testes, e além da pandemia, várias outras doenças que estão circulando. Tem essa pergunta, que foi... E tem outra, que é, o que você acha da suspensão das visitas dos ACS devido à insuficiência de EPIs? Está sendo rotineiro em todos os territórios? A essência da saúde da família não está sendo negada às comunidades? E aí, tem outra pergunta, que é, como os sindicatos e conselhos das categorias profissionais estão se posicionando diante dessa consolidação das discriminações envolvendo os trabalhadores da saúde? E aí, uma outra pergunta, qual a opinião dos participantes sobre a necessidade da formação política dos trabalhadores? E como isso poderia acontecer? Eu penso que tem... vamos falar agora, inicialmente, daquela coisa mais imediata. As visitas domiciliares deixaram de ser feitas. Isso é um fato. O que é que eu penso sobre isso? Sim, eu penso que num primeiro momento a gente teria que reduzir mesmo o número, a quantidade de visitas domiciliares. Todavia, eu entendo o seguinte, que a equipe deveria se reunir como um todo e estratificar a situação do seu público. Estou respondendo assim porque a pergunta deve estar sendo feita por alguém de saúde da família, não é? Então, a equipe de PSF deveria estratificar a situação de saúde das pessoas sob sua responsabilidade. É isso. E nessa estratificação, ressaltar aquelas pessoas, destacar aquelas famílias que precisam mesmo de atendimento, e é melhor elas serem atendidas em casa do que ir no posto fazendo um trajeto que possa levar a essa pessoa a contaminação. Então, quem são essas pessoas? Quais são os problemas que elas estão vivenciando? Não há uma receita específica.
o grupo de cada unidade tem que pensar quem são essas pessoas. O que a gente pode dizer em regra geral, por exemplo, pessoas que são idosas e são cardiopatas e são nefropatas e têm dificuldade de transporte. Mulheres gestantes que estão no 3º trimestre e estão com algum problema do desenvolvimento da gravidez, elas precisariam, por que não a consulta a elas não poderia ser nas suas casas? Poderia. Agora, para tanto, seria extremamente importante que os profissionais todos recebessem equipamentos específicos para que, entrando na casa das pessoas, não corra o risco de transmitir o COVID e ou outras doenças. Nesse sentido, eu já toco num ponto que eu acho importantíssimo. As secretarias de saúde, particularmente as municipais, elas reduziram muito os serviços de saúde, a prestação de serviços de saúde, porque elas não têm equipamento de proteção individual, não tem isso, não tem aquilo, né? Para que seus profissionais possam trabalhar. Todavia, por outro lado, esses mesmos profissionais terminam se contaminando. E aí a gente tem um duplo prejuízo, porque a gente nem oferece o equipamento e os profissionais adoecem. E aí a consequência disso é a população que fica uma semana, 2, algum tempo sem atendimento. E outras pessoas que estão com problemas que não são considerados tão urgentes, imediatos, aí essas vão ficar mesmo sem atendimento por um longo tempo. Então a gente deveria reverter essa ordem. E, ao reverter essa ordem, a gente não deveria focar necessariamente na média e na alta complexidade, porque o foco de tratar o COVID apenas com a média e alta complexidade favorece o modelo hospitalocêntrico, desagrega o trabalho em equipe e faz com que a atenção primária, inclusive principalmente dos técnicos, fique uma função subsumida. Que talvez alguém diga em algum momento que esses técnicos não são importantes, considerando que em 70 dias o sistema de saúde operou sem eles. Eu queria pedir desculpa, né, por esses problemas técnicos, infelizmente, mas queria dizer que, assim, foi muito rico. Na verdade, assim, eu estava muito feliz no início para fazer minha fala de início, né, mas, assim, quero encerrar também dizendo da felicidade que foi esse momento. Eu acho que ter trazido esse tema com duas pessoas queridas e ilustres, né, que têm muita propriedade e compromisso, principalmente, com a formação, e principalmente com o SUS, eu acho que não poderia ser diferente, né, assim, a grande participação, a questão mesmo da interação. Eu acho que também uma questão importante é que nós reconhecemos o trabalho dos profissionais de nível médio da saúde, sempre associado ao cuidado, e que por isso é necessário, sim, dar visibilidade, né? Outra questão importante é cumprir o papel da ESP, né, que ao longo dos seus 30 anos de existência tem uma trajetória e compromisso na formação dos trabalhadores de nível médio da saúde, como o professor Itamar, né, mencionou isso na sua fala. Então, isso para a gente é o que, de fato, assim, nos alegra, e trazer essas duas pessoas importante para fazer esse debate foi, assim, sensacional para a gente. Então, eu queria reiterar meu agradecimento ao professor Itamar Lages, à professora Ingrid, pela disponibilidade de passar essa tarde aqui com a gente, e a todos os trabalhadores, aos residentes, participantes,
né, assim, agradecer imensamente. Eu acho que esse momento é um momento de muito aprendizado, mas de muito fortalecimento, de muita energias para a gente. Então, queria encerrar dizendo isso, agradecer a Neuzinha, né, pela mediação, né, pela condução aí. Infelizmente, a questão né, dos problemas técnicos foge à nossa governabilidade, mas agradecer imensamente a todos e um abraço, pessoal. E a gente, com certeza, a gente dará retorno, né, dessas questões nas redes sociais. Tá certo? Um abraço, professor. E também queria agradecer a equipe da ESP, que está por trás disso tudo aqui, né, para acontecer esse momento aqui. A gente tem várias pessoas envolvidas. Agradecer muito a afetividade, a forma amorosa como o professor Itamar se dispôs a estar com a gente. Agradecer também muito, muito essas 200, agora está em 251 pessoas, mas antes a gente estava em 180 pessoas que confiaram, né? Quanta gente! Não é? Professor? Muito bom. Então, assim, eu fico muito feliz de que mais de 200 pessoas, quase 300 pessoas, ficaram até o fim, estão aqui apostando como a gente. A gente queria muito fazer um fechamento dessas falas, né, desse espaço, mas a gente não está conseguindo, né? E a gente vai pensar, junto com a equipe da ESP, alguma forma de dar um retorno para vocês, tá certo? Pronto, professor, você quer falar alguma coisa? Quero sim. Quero dedicar esse poema de Conceição Evaristo, tanto à minha querida Célia Borges, que hoje está aniversariando. Quero que ela sinta esse poema com muito carinho na sua alma. Sim, e quero também dedicar esse poema a Ingrid Dávila, que aniversariou no dia 25 de maio. Olhe para aí. Duas grandes professoras se encontraram hoje e aniversariaram em datas próximas, com o Sol no signo de Gêmeos. E vão receber a minha poesia, eu ler a poesia de Conceição Evaristo. Canção para amiga. Venha, minha dona, não tarde mais. Venha, minha diva, minha dádiva, venha, minha perpétua flor, e ouça meus soluçados ais. Venha, minha dona, não tarde mais. Venha, minha senhora, minha deusa, e me tome sem demora, que o amor é como ondas. Faça, refaz, desfaz. Venha, minha dona, não tarde mais. Venha, minha amiga, minha seiva, e me receba como um ganho e oferenda do amor, pois ela é joia rara. Não resiste à espera, à tardança, volátil fragrância de breve apanho. Venha, minha dona, não tarde mais. Venha, flor gêmea da minha alma. Venha você, a quem eu amo. Venha cumprir a nossa doce sina. Venha sem mais demora. Venha antes que a bonança nos escape e a tormenta dos tristes dias nos abrace. Hoje é para ser feliz. E agora? Venha, minha amiga. Eu te amo. Professor, eu amo você. E amo. Eu estou sem palavras aqui para dizer da tamanha da emoção e também um pouco de tristeza no meu coração, mas pelo fato outro. Mas a alegria de escutar esse poema, eu acho que não tem palavras para traduzir nesse momento o significado para mim. Acho que depois a gente pode até colocar para você. Um beijo bem grande no seu coração. Obrigada, professor. Beijo. Um beijo. Boa tarde, boa noite. Boa a noite, todo gente. mundo. Obrigada pela presença. Obrigada, professor.